Oi, gente, boa noite. Alguém pode dar só o retorno da imagem do som, por favor? Aguardar aqui um pouquinho, um minutinho, né? Pronto, obrigada, Carlos. Vamos dar início hoje, né? Mais um estudo do Evangelho. Me chamo Yolanda e hoje o capítulo escolhido foi o capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E o item escolhido foi o item 7, mediunidade gratuita. Eu vou ler aqui, o item é pequeno, dá pra gente ler, tá bom? Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteiam, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Vamos lá. Eu chamo aqui para reflexão, tanto para quem é médium, quanto para quem não é médium, né? Para quem é médium, para avaliar realmente se não estão aguardando uma certa paga, uma certa recompensa da mediunidade que possui, visto que é um dom gratuito de Deus. E aqui a gente fala da mediunidade, da paga de qualquer forma. Afinal de contas, né, um elogio também é um tipo de paga quando a gente espera, né? E elogiar, de certa forma, faz apenas envaidecer os médiuns quando eles não têm uma certa consciência do objetivo e da função dele. E para quem não é médium, que se vê por aí, que a gente sabe que tem por aí, né? As cobranças, cobram cartas, cobram curas. Imagina-se para receber uma informação do mundo espiritual, Deus fosse negociar e receber algo em troca. Deus não negocia, não é? E aí a gente vem citando alguns pontos iniciais para reflexão, né? Se é um dom gratuito que se recebe, por que cobrar por ele? Dá gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Eu não posso negociar o que eu recebi. Eu não posso negociar o que eu recebi de graça. Se eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. E aí, a gente vai aprender que os médiuns são os intérpretes dos espíritos, né? Eles recebem a função para que as instruções do mundo espiritual venham de forma que atinjam todos os homens, sem distinção de classe, de cor, né? De questão financeira. Até porque, se para eu receber uma informação do mundo espiritual eu tiver que pagar, onde estaria a bondade de Deus de não dar também ao pobre, né? E aí as instruções dos espíritos, eles vêm para nos mostrar
o caminho do bem, o caminho da nossa regeneração, o caminho que a gente muitas vezes não enxerga. E aí, como poderia uma pessoa que não tem condição financeira se beneficiar dessas informações se ela não poderia pagar? Então, cabe a quem não é médium, cabe a quem visita casas espíritas, cabe a quem vê, né, pessoas cobrarem, refletir se Deus aprova isso, se Jesus está com eles. Afinal de contas, quem se lembrar dos mercadores expulsos do templo, Jesus não admitia, né, venderem, né, os mercadores do templo, né? Então, como poderia pensar que Deus vende uma bênção, Deus vende o reino dos céus, Deus vende um perdão, né? Como eu poderia negociar com Deus? Isso não existe. Racionalmente não existe. Muitas vezes a gente, no momento de fragilidade, a gente se entrega, né? Mas cabe a gente agir um pouquinho com a razão. E aí, eu me lembro, estudando na hora do estudo, eu me lembrei de ir ao livro dos médiuns. Afinal de contas, tem um capítulo que fala sobre os médiuns, vários capítulos, né? E aí tem um que fala sobre os médiuns interesseiros. E ali Kardec relaciona os tipos de médiuns, os egoístas, os mercenários, os ambiciosos, os de má fé. Citando só alguns, né? E aí a gente, ao estudar, a gente vê que eles têm mediunidade. Mas aí eles agem de forma errada. Só que nesse agir de forma errada, tem também digamos assim, não a recompensa, né? Mas tem a consequência do agir de forma errada. E a consequência, muitas vezes, é que os bons espíritos se afastam, porque eles não aprenderam que a função deles é de instruir, de ser instrumentos dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar o caminho do bem, para mostrar que existe um mundo espiritual, né? E as questões morais, né? De onde eu vim, para onde eu vou, e as nossas responsabilidades. E aí eles acabam se tornando o quê? Acabam se tornando joguetes, né? Como eles falam, de espíritos mistificadores, de espíritos brincalhões, e acabam indo para o lado errado. E aí muitas vezes fica até difícil de se compreender isso sozinho. Mas aí o que é que acontece? Esses espíritos que influenciam, de certa forma, esses médiums a cobrar, a desviarem do caminho, eles acabam alimentando o orgulho, a vaidade, que ainda há em todos nós. E por isso que a gente precisa vigiar e orar sempre, se melhorando para que cada vez menos essas características, esses vícios não interfiram tanto no trabalho. No livro dos médiuns tem um capítulo que fala sobre dissertações espíritas. E lá eu vou pegar aqui para ler, tá? Um trechinho. Lá ele fala assim, uma das dissertações, né? Que é do Espírito de Verdade. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo, na medida da sua faculdade. Ou seja, eu não posso acreditar que eu tenho todas as faculdades mediúnicas, cada qual tem a sua faculdade. E aí são chamados a servir naquilo que lhe compete. Querer ter todos os tipos de mediunidade acaba por desviar a função daquela que mais lhe compete, né? E aí quem fala essa parte, né, essa frase, é o Espírito Verdade. Então ele auxilia a gente, né? Ele informa que os médiuns devem servir a causa do Espiritismo.
Se eu pegar um pouquinho antes, eu tenho uma comunicação de Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela fala assim: quando mais receberem graças do mais alto, mais correm perigo. E esses perigos são tanto maiores porque têm origem nos próprios favores que Deus lhe concede. As faculdades dos quais os médios gozam lhes atraem elogios dos homens. As felicitações, as adulações, eis os escuros. Aí mais na frente ela fala, né, que esses descolhos muitas vezes é o orgulho. E aí acaba por desviando qualquer pessoa, e aí os médiuns acabam também, deixam, acredito, mais suscetíveis, né, à influência. Aí a gente tem que continuar, né, gente? Pagar por um dom que você recebeu gratuitamente. Pagar por cartas, pagar por água purificada, pagar por tratamento espiritual, pagar por diversos tipos de mecanismos que não são seus, são os espíritos que trabalham. Quem é médium é apenas instrumento, tem que ter essa consciência. E aí eu deixo aqui para reflexão no final do Evangelho, né? Tem o capítulo das preces espíritas, que eu acho que todo médium deveria sempre ler a oração dos médiuns, né? Que no final diz assim, eu vou ler, tá, que eu não decoro muito bem, não. Se cair em erro, expira alguém a ideia de me advertir disso, e a mim a humildade, e que me faça aceitar reconhecido a crítica. Ele aqui, nessa prece, ele já instrui que a gente precisa ser humilde bastante para reconhecer o erro. E aí Jesus precisa trabalhar com os humildes, né? Sem humildade não existe trabalho com Jesus. E segue aqui na oração: se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, ou a envaidecer-me da faculdade, peço que me retires, de preferência, a consentir que ela seja desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Ou seja, a gente precisa ter essa consciência de pedir a Deus que nos mostre aquele que vai nos ajudar. E ter a humildade de aceitar. Se eu estiver cobrando, se eu como médium cobrar, se eu como médium esperar o elogio, se eu como médium esperar uma recompensa, um presente, uma influência, ou o que quer que seja, paga aqui da terra, eu vou estar em erro. E aí, estando em erro, eu não vou atrair bons espíritos. Eu vou atrair espíritos que vão me influenciar para o lado errado. E aí eu preciso ter a consciência de que é preferível que se retire da função do que desviar a mediunidade que foi dada por Deus de forma gratuita, né? Então, deixo aqui essa reflexão e eu agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite.